O silêncio de Deus, ele te assusta? Amiga, já pega o seu cafezinho aí. Já vou passar o meu aqui. Que hoje, na mesa com Deus, nós vamos falar sobre o como mesmo em silêncio, Deus ele continua trabalhando. Bom, já começa abrindo a sua Bíblia em João 11, que nós vamos começar com uma história que é super conhecida. Digo que até um pouco saturada, né? Muitas pessoas já estão cansadas de ouvir sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, como Jesus, ele salvou Lázaro da morte, das garras da morte. Vamos começar a nossa leitura, tá? O texto é um pouco grande, bem extenso, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você sobre essa palavra. Porque quantas vezes você mesmo chorando, angustiada, sofrendo muito, você buscou a Deus e você não obteve resposta alguma. Você não teve nada de imediato ali que pudesse confortar o seu coração. Mas saiba que nesses momentos onde nós clamamos e buscamos e mesmo sem respostas, nesses momentos Deus também está trabalhando por nós. Deus ele também está cuidando de nós e Deus também está vindo ao encontro de nós para também nos livrar da garra da morte, assim como ele fez com Lázaro. Vamos então começar a nossa leitura? Aqui em João 11, tá? João capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim que um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia. Essa Betânia que é dita aqui na Bíblia, ela fica apenas 3 quilômetros de onde Jesus estava naquele momento, como diz aqui na Bíblia. Dali, ele era da aldeia de Betânia, na aldeia de Maria, sua irmã, e Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro, que estava doente, ela era a mesma, aquela mesma, sabe? Que regou os pés de Jesus com o perfume mais caro e secou com os cabelos. Então, versículo 3 diz assim, ó. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente, porque aqui diz que Jesus ele amava tanto Marta e Maria como Lázaro também. Mas Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Pulando aqui por versículo 10, pro versículo 11, tendo dito isso, Jesus acrescentou: nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Porque aqui os discípulos estavam achando que era o sono, né, o descanso até o dia da ressurreição, né, até o dia em que Deus ele promete levar o teu povo. Então aqui os discípulos estavam achando que o dormir que Jesus ele disse é aquele descanso, né, no seio de Abraão ali até que venha o Senhor novamente. Só que Jesus, ele não está falando desse dormir, né? Jesus, ele não está falando no sentido, quando Jesus, ele disse, né, que Lázaro, ele está dormindo, ele não está espiritualizando a morte, nem nada do tipo. Pelo contrário, Jesus, ele estava usando uma figura espiritual, né, para dizer que Lázaro estava dormindo. Ali naquele momento, o Senhor liberou uma palavra de vida sobre a morte. Ou seja, naquele momento em que Jesus disse, Lázaro, essa doença não é para morte, o Senhor já liberou ali uma palavra de vida. Por mais distante que ele estivesse das irmãs, né, que buscaram socorro nele, o Senhor ele já declarou uma palavra de vida. Ah, mas Lázaro morreu. Sim, ele morreu. Ele ficou morto por 4 dias, mas Jesus trouxe a vida novamente, porque a partir do momento que o Senhor liberou uma palavra de vida, a morte já não tinha mais legalidade sobre ele. Então eu quero que você entenda que mesmo em silêncio, porque ali o Senhor ele não respondeu às irmãs, ele não foi imediatamente até o lugar. Diz aqui na Bíblia que ele ficava a apenas 3 quilômetros. Você já andou 3 quilômetros? Tem gente que corre 20 quilômetros num dia só, né? Então, assim, era um problema muito fácil de ser resolvido em apenas um dia de caminhada. 3 quilômetros a gente vai aqui rapidinho. Já tem vídeo aqui no canal que eu
andei 2, 3 quilômetros. E é aqui pertinho da minha casa. Ou seja, Jesus, ele não estava distante no momento em que Marta Maria manda chamá-lo. Manda avisar que Lázaro está doente. Jesus, ele estava pertinho. E mesmo assim ele não foi. Mas o fato dele não ir não diz que ele não liberou a palavra de vida. Eu quero dizer pra você nesse vídeo hoje que o fato de Jesus, ele não está te respondendo de imediato, não está resolvendo o seu problema do dia pra noite, isso não quer dizer que ele não tenha liberado palavra de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sei que esse silêncio que Deus, ele dá, assim, às vezes é assustador, é algo assim surreal, medonho, que a gente para pra pensar assim, olha, o Senhor me abandonou. Quando Jesus chega, assim, Marta e Maria falam assim, ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não veio antes, né? Por que o Senhor não veio antes? Muitos ali eu tenho certeza que... tenho certeza não, está escrito aqui, ó, no verso 37 do mesmo capítulo, alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Muitas vezes a gente pensa dessa forma, poxa, Deus, ele tem tanto poder, ele tem capacidade de fazer tantas coisas, mas eu tô implorando aqui a ajuda dele e ele não vem. Mas o Senhor já liberou a palavra de vida, mesmo que você não veja. Lembra de Jó? Jó passando por todo aquele desastre na vida dele, de perda, de doença, de morte. O Senhor a todo momento estava ali de olho nele. O fato de Deus não te responder não quer dizer que ele não esteja te olhando, não quer dizer que ele não saiba da situação que você vive, entende? Então o fato do silêncio de Deus estar na tua vida, fica em paz, fica tranquilo, porque o Senhor, ele está trabalhando em meio ao silêncio. E é nesse silêncio que o Senhor prova a sua fé. Porque muitas vezes é necessário em nossa vida a gente crer sem ver, crer sem ouvir, crer sem nem ver saída, sem nem ver o caminho. Entende? Então, o fato do silêncio de Deus ser assustador. Teve um momento em minha vida que eu falei, meu Deus, o Senhor não me escuta, o Senhor não tá vendo a minha angústia, não tá vendo a minha dor. Meu, o que eu vou fazer da minha vida? Deus, ele me abandonou. Mas a verdade é que o Senhor, mesmo em silêncio, ele trabalha por nós. Aqui, continuando a leitura, diz que Jesus, ele chegou e ele até ficou agitado em seu espírito por conta dos comentários. E o Senhor, ele só fez o que fez para que as pessoas crescem, né, que ele era o enviado de Deus. Ali ele orou, entregou ao Senhor o teu poder para que o Senhor pudesse agir, mesmo que a palavra de vida sobre Lázaro já havia sido liberada naquele momento. Ou melhor, dias antes. O problema que às vezes a gente quer resolver assim, Deus, ele espera, calma, filha, só um pouquinho, filha, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Toda honra e toda glória tem que ser dada a ele. A nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, as nossas decisões, as nossas escolhas, a maneira com que nós vivemos, a roupa que vestimos, o alimento que comemos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, muitas coisas a gente quer resolver com os nossos próprios braços e a gente se depara com o silêncio de Deus para que nós possamos crer que dele virá a vitória e que mesmo em silêncio ele também está trabalhando. E eu quero que você entenda que quando Deus determina, independente do tamanho que seja o silêncio, independente do tempo que você está esperando, quando Deus determina a vida, é vida que virá sobre você. Jesus, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E hoje a gente confunde essa vida em abundância com vida financeira, né? A gente confunde o fato de ser abundante, de ser próspero com coisas materiais, com dinheiro que compra as coisas que nós queremos. E não é dessa forma, não é assim que Jesus, ele traz a vida em abundância. Ser próspero, eu já até comentei aqui em alguns vídeos, é ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Ser próspero não é ter dinheiro é ser rico. Tem essa grande diferença aí entre um lado e o outro. O Senhor, ele te chamou para ser próspera. Próspera como? Ser bem-sucedida nas áreas da sua vida. E que áreas são essas? Na sua área conjugal, na sua área familiar, na sua área ministerial. O Senhor quer que você tenha abundância na sua vida, em vida com Ele. Então, independente do silêncio, já foi liberada uma palavra. Já foi liberada uma promessa. Hoje, eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas no dia de hoje especificamente eu postei no Instagram que são mais de 8.810 promessas na Bíblia de Deus para o povo. Qual delas você vai tomar posse hoje?
Porque o Senhor já liberou palavra de vida, vida em abundância. Eu vim para dar vida e abundância a vocês. O silêncio de Deus está te assustando tanto, minha irmã. Se Deus, ele já te deu a vida em abundância. Espere e confia nele. Ó, vamos lá pro Isaías 64, versículo 4, que vai dizer assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, Deus além de ti, que trabalha para quem nele espera. Ou seja, já junta um pouco com a palavra anterior. Precisamos esperar em Deus. Ali, quando Jesus chega naquele lugar, na entrada da cidade, todos ali ficam apóstolos olhando para Jesus. Marta e Maria chegam: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ali, ele libera uma palavra. Entenda que para que a gente possa viver a abundância de vida que Jesus tem para nós, a vida que ele já liberou para nós, algumas coisas em nós, irmãs, têm que morrer. Algumas coisas em nós têm que morrer para que a gente possa ver a glória de Deus. O Senhor falou para Marta. Aí, no versículo 40, o Senhor diz assim, ó, versículo 39. Na segunda parte do versículo 39, o Senhor manda tirar a pedra e Maria e ela já fala aqui, ó. Marta, a irmã do falecido disse: o Senhor já cheira mal porque já está morto há 4 dias. E ele respondeu: eu não disse a você que se cresce em mim, veria a glória de Deus? Irmãs, o que falta na gente hoje é crer. É crer na glória de Deus. Deus, ele nos enxerga. E para finalizar esse vídeo, eu vou contar um breve testemunho. Lembra quando eu falei para vocês que eu não tava muito bem, que foi assim que eu saí daqui de todas as redes sociais, na verdade? Teve um dia específico, que eu já até contei esse testemunho aqui, por isso que eu vou ser bem breve. Um dia específico que eu estava assim, sem querer, sem vontade nenhuma de viver. Eu tava deitada no meu quarto, minha casa estava uma zona. E só pra vocês verem o ápice, né, entender o ápice do meu estresse, minhas panelas que estavam... Eu não tinha uma louça limpa na pia. Minha cozinha estava podre. E as minhas panelas, gente, estavam com comida estragada que já tinha bicho, sabe? Era essa a minha situação. E eu presa dentro do meu quarto e eu indaguei: Senhor, o Senhor não me vê? E eu indaguei isso: o Senhor não me vê? E passou, fiquei ali a tarde toda. Nesse dia, a minha sogra iria pregar na igreja onde eu congregava. E ela me falou: vamos, Rafa. Eu falei: não tô afim de ir pra igreja, não quero ir pra igreja, não vou. Mas ela me chamou pra arrumar o cabelo dela. Eu desci então pra arrumar o cabelo dela ali, mesmo sem vontade nenhuma de querer, eu desci pra arrumar o cabelo dela. E vocês sabem que lá embaixo é uma sorveteria, né? Então a gente tava lá na sorveteria e o marido da minha sogra tem várias casas de aluguéis aqui, onde eu moro. E aí chegou um motoboy, ele entrou e procurando um vizinho que já não morava ali há mais de um ano. Isso, gente, parece história contada, mas são coisas que eu vivi e eu precisei viver para poder fortalecer a fé de vocês. Porque a gente só pode falar, só tem legalidade para falar daquilo que a gente passou, né? Então, assim, a gente não consegue sentir a dor do outro se a gente não passou pela mesma dor. Eu não posso falar, eu já até comentei com amigas, eu não tenho legalidade para falar sobre, por exemplo, tentar engravidar, sendo que eu já tenho 2 filhas perfeitas, saudáveis, e eu não tive problema nenhum com gestação. Agora, tem amigas que sofrem muito pra engravidar, que há anos tentam e não conseguem. Eu não tenho legalidade pra falar sobre isso. Agora, eu tenho legalidade pra falar sobre o luto, né? Eu passei por um luto muito cedo. Eu sofri muito com a perda da minha mãe, muito nova. Eu tinha 13 anos apenas quando minha mãe faleceu. Eu já não tinha pai, tive que mudar de casa. E eu tenho legalidade pra falar sobre isso, pra sentir a dor de alguém que perde um ente querido. Eu também tenho legalidade pra falar sobre quem sofreu com depressão, porque eu também passei por isso. E nesse dia eu não queria, eu não tava afim de viver mais, gente. As minhas filhas, elas só comiam porque elas desciam pra casa do avô, porque eu mesmo não tinha força pra comer, não tinha força pra fazer comida. As minhas filhas estavam jogadas, minha casa estava jogada. E quem me conhece sabe que eu não sou assim, nunca foi assim, mas deixei com que a depressão tomasse conta da minha vida. Mas nesse dia
chegou esse motoboy atrás desse antigo morador, né? E ali ele bateu, procurou e nada. E aí ele entrou na sorveteria e a gente falou, tá procurando quem, né? Aquela coisa. E ele respondeu, tô procurando fulano de tal. Eu falei, moço, todo mundo vem atrás desse homem. Esse homem já nem mora mais aqui. É um senhor de idade, assim, tem mais de um ano, né? Será que não tem como vocês pararem de vir aqui porque enche o saco, né, gente? Eu tava assim, pavio curto, digamos assim. Aí esse homem foi lá, deu baixa, subiu na moto dele. Daqui a pouco ele desce da moto dele e entra. Eu gelei, porque assim, eu nem vi o rosto desse homem. Ele não tirou o capacete. E entrou novamente na loja enquanto eu arrumava o cabelo da minha sogra. E ali ele começou a conversar com a minha sogra. Gente, e eu lá, arrumando o cabelo dela, nem aí pro que eles estavam conversando. Até o momento que ele virou e falou pra mim assim, olha, filha, deixa eu falar uma coisa pra você, olha pra mim. Eu parei ali a trança, minha mão já começou a tremer, porque eu já entendi o mistério, aquela coisa, né? Quem já viveu no Santos dos Santos não consegue viver em outro lugar, gente, não tem jeito. E ele começou a falar assim, filha, Deus te viu lá no seu quarto, viu? E ele manda você levantar da cama, porque não é lá o seu lugar. Ele te viu lá, deitada, querendo acabar com a sua vida. Mas ele manda você levantar, tá? Porque lá não é o seu lugar, você tem ministério, você tem uma família pra cuidar. E o jeito que está a sua casa não é o jeito que vai ficar. Então assim, se levante porque Deus ele tá te libertando da depressão hoje. Gente, é incrível como Deus trabalha. Eu estava sozinha na minha casa, Deus mandou um desconhecido. Depois eu descobri que ele era pastor de Assembleia de Deus. Então, assim, Deus, ele envia, ele tem as suas maneiras, ele tem o seu jeito de trabalhar. Mesmo que o silêncio dele te assuste, minha irmã, não se preocupe, que ele tá cuidando de tudo. Para finalizar esse vídeo, mesmo que em prantos, mesmo que em lágrimas, mesmo com choro, mesmo com dor, mesmo com toda a angústia que você tiver em toda a sua vida, continue esperando em silêncio, porque já já Jesus aparece para dizer assim, ó, Lázaro, vem para fora, meu filho, porque a palavra liberada sobre você é de vida e vida em abundância. E como diz aqui no último versículo da história, né? E aí Lázaro, Jesus ele falou assim, ó, desamarrem-no e deixem ir, e deixem que ele vá. E o Senhor dá ordem hoje, mesmo com dor, mesmo com angústia, o silêncio do Senhor, ele, por mais assustador que seja, ele é fundamental. Espere só mais um pouquinho, mesmo que tiver que esperar muito também, porque eu não tô aqui para confortar ninguém, né? O evangelho, ele não é confortante, ele é confrontante. Ele te confronta, ele te impulsiona a ser melhor. Ele não permite que você viva da maneira que você quer viver. Então, o evangelho, ele não é conforto, tá? Ele é confronto. Então, assim, a palavra que te confronta, ela te muda. Então, por mais que você tenha que esperar muito, minha irmã, espere o tempo que for necessário. Jesus, ele chega, independente do tempo. Se faz 4 dias que você esteja morto, o seu sonho, seja um dia, 2, seja um ano, 10 anos, o Senhor, ele chega. E uma hora ele vai dizer, ó, arranquem a pedra, Lázaro, vem para fora, porque o que eu tenho para você é vida, que já foi determinada lá atrás. Deus, ele tá agindo. Se essa palavra fez sentido pra você, não esquece de compartilhar ela com alguém. Não esquece de mandar pra alguém que precisa ouvir essa palavra, que está sofrendo com o silêncio do Senhor. Não esquece também de curtir esse vídeo, tá? Que ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom e merece ser compartilhado com outras pessoas. Deixa seu comentário de amor e carinho aqui também. E não se esqueça de hypar o vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve que todos os dias está tendo vídeo aqui na Mesa com Deus, entre vlogs e muitas coisas mais, tá bom? Um grande beijo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!